Vamos então para o nosso estudo de hoje. É o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 15, Forças Viciadas. No nosso encontro anterior, nós tivemos André Luiz, Hilário e o instrutor Aulus, no capítulo Em Serviço Espiritual, fazendo aquela visita naquele hospital, nos planos inferiores, né, nos planos mais densos, acompanhando Abelardo Martins, que era então o esposo desencarnado de Dona Celina, uma das médiuns daquele grupo que foi visitado, né, aqui nos capítulos anteriores. E ele então solicitava assistência para Libório, né, que era aquele espírito bastante perturbado que chegou a ser atendido lá na reunião mediúnica, acompanhando a então esposa encarnada num processo de simbiose, né, bastante profunda, numa relação bastante problemática. Ele então, no final daquele atendimento, foi conduzido para esse posto de socorro, e aí então eles foram fazer essa visita, inclusive com a irmã Celina em desdobramento. E lá então eles viram a presença também da esposa em desdobramento, que na verdade, né, era um processo de obsessão mútua. O espírito obsediando a esposa e ela vice-versa também, fazendo o mesmo processo, né? Então aqui é importante a gente ver, quando nós estudamos sobre obsessão, aquela relação cruzada que existe, né, entre plano espiritual, plano físico, plano físico, plano físico e plano espiritual, plano espiritual. Então, o processo obsessivo acontece em todos os planos, né? Nós temos relações obsessivas aqui no mundo físico. Inclusive nós vemos, por exemplo, quando sai um noticiário, e nessa época em que nós temos notado os casos de feminicídios, né, que são casos bastante dolorosos, né, para a família, para a sociedade, para os envolvidos. Nós temos ali nesse caso um caso de obsessão entre, no caso, um marido, um namorado, uma namorada, a esposa, enfim, que acaba infelizmente culminando nesse crime. Mas nós temos outras relações que são duradouras. Um processo de obsessão que dura ali uma existência inteira de uma relação matrimonial, que acontece entre encarnados. A mesma coisa acontece entre desencarnados, quando dois espíritos então se perseguem, ou um persegue o outro no plano espiritual. E aí nós temos também nessa relação entre plano físico e plano espiritual a obsessão que acontece dos desencarnados para os encarnados e vice-versa, dos encarnados também aos desencarnados. Então basta que nós temos esse desequilíbrio, essa intenção de perseguição e consequentemente o prejuízo que vem desse tipo de relação, que nós temos ali um processo obsessivo. E aqui então nós vimos, né, que tanto o espírito relacionando, nesse caso, né, Libório perseguindo a esposa, ligado a ela de uma forma desequilibrada, como também a esposa ligada a ele de uma forma desequilibrada. Tanto que nós temos uma passagem aqui, e que quando a esposa então, sendo atraída pelo desencarnado, né, pelo esposo, pelo Libório, ela então viu que Dona Celina se encontrava perto, ela rapidamente se desequilibrou numa crise de ciúmes. Então, nessa obsessão que nós vimos aqui, nessa relação, né, o que era tratado aqui nesse caso era tentar fazer um afastamento gradual entre os dois, já que havia ali aquela relação tão estreita entre eles, né, praticamente ali uma simbiose que havia entre eles. E aí então, irmão Justino, que era o diretor da instituição, então recebeu a equipe aqui, o grupo de André Luiz, que excursionava por essa dimensão aqui para poder fazer essas observações. E aí então o trabalho todo que era feito, né? Deixa eu ver aqui só um trechinho. Tá aqui um trechinho que mostra para nós, né? Ela dizendo, né? Por que te ausentaste, né? Não te abandonei. Não me abandones, né? Regressemos para a nossa casa. Então esse caso é uma citação aqui da esposa cobrando de Libório a presença dele lá no lar onde eles viviam, né? Como encarnados. Então Hilário ficou bastante intrigado com essa situação
E ele colocou, né, não será esta a criatura que o serviço dessa noite pretende isolar das más influências, né, mostrando que ela era a própria responsável por essa má influência. Aí então foi feita toda aqui a descrição do caso que nós estudamos, né, e no final Abelardo estava satisfeito, né, aquele que era o esposo de Dona Celina, acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras, pelo afastamento dos dois ali, né. Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte, na vigília e no sono, na vida e na morte, né? Então, essa observação fez com que Aulus respondesse, né? A inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Então, o que Aulus trouxe para nós aqui é que essa crença, né, uma frase que é bastante conhecida aqui no nosso mundo, né, mas que revela, na verdade, um grande equívoco, é o famoso descanse em paz, ali durante aquele momento de despedida dos encarnados com relação aos encarnados, né? Muitas vezes, olhando de uma forma comovente, disse: agora ele vai descansar. E aí então nós encontramos esse dinamismo no plano espiritual, um dinamismo de regeneração, um dinamismo de sofrimento, um dinamismo de desenvolvimento. Então cada espírito vai então se ajustando à sua realidade e se desenvolvendo conforme vão surgindo então as oportunidades e a motivação que ele recebe para dar continuidade no seu progresso. E aí André Luiz então conclui: mas nossa tarefa estava agora cumprida e por isso afastamo-nos. Daí a minutos despedimo-nos e prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Então nós vamos aqui agora para o capítulo número 15, Forças Viciadas. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita em companhia de Aulus, segundo nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso irmão infeliz, determinou o orientador. E, porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemo-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado a uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. Então nós veremos aqui nesse trecho, né, uma observação bastante importante, porque na verdade nós vemos aqui um reflexo do que acontece nas nossas cidades, na nossa vida cotidiana. À noite as pessoas então frequentando bares, frequentando lugares, né? Então foi uma situação até bastante curiosa que eu acabei vivenciando ontem, né? Nós não tivemos estudos, eu tive um compromisso de manhã e nessa saída, passando, né, por uma avenida qualquer, ali então, numa esquina, tinha ali um daqueles bares, né, os chamados botecos, né, como popularmente são chamados, aquela coisa bem barata, aquela portinha de garagem, passa na frente daquele balcão e de repente aparecia ali 2 aposentados sentados numa cadeira, sentados ali à mesa, tomando então aquela cervejinha numa segunda-feira às 11 horas da manhã. E aí então a gente passa, olha, e nós espíritas não perdemos a oportunidade de estender a nossa imaginação, imaginando então aquele ambiente, né, que apesar de um ambiente bastante simples, tem ali exatamente aquilo que os espíritos, na mesma condição,
de inferioridade também esperam a companhia adequada para absorver ali os fluidos que são emanados por esses alcoólicos, né, que são, infelizmente, né, para eles, substâncias que eles já não podem mais desfrutar no plano espiritual. Então, nós temos essa mesma descrição agora aqui que André Luiz traz para nós, mas no caso à noite. Então, imagina aqui que nós andamos pelos lugares boêmios das grandes cidades, né, e nós vemos ali bares, boates, casas noturnas de um modo geral, onde nós temos ali desde aquele indivíduo que é o embriagado, que se encontra naquele lugar, como foi descrito aqui para nós por André Luiz, né, aquele restaurante barato ou aquele bar barato, como nós encontramos também lugares de onde a alta sociedade frequenta, onde nós temos ali carros de marca, pessoas ali com grande poder aquisitivo, pessoas jovens, pessoas bonitas, pessoas atraentes, com um público espiritual não menos semelhantes àquele que acontece nesses lugares baratos. Porque o que importa ali são as intenções, são as sensações, as substâncias que são absorvidas e aquilo que os espíritos também buscam. Então, enquanto para nós vemos ali aquele padrão social de cada ambiente, na realidade espiritual isso não faz absoluta diferença. Então é o que nós vamos encontrar. Bom dia, Fatival. Dudu colocou, né, em vez de vai em paz, né, diremos, aliás, a Chaconate colocou, né, em vez de vai em paz, diremos até qualquer dia, né, e sabe-se lá em que condições também. Infelizmente nós encontramos isso, encontramos essa realidade entre muitos espíritos, né. Então aqui, como nós vimos, como tinha tempo então de uma atividade para outra, eles então entraram nesse local. Vamos lá. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. Então, ilustrem, né, com a criatividade de vocês, ou com a nossa criatividade, um ambiente semelhante. Um lugar que nós conhecemos bem frequentado, bem badalado, bem frequentado no sentido de grande movimentação, né? Os proprietários certamente ficam muito felizes com a movimentação, com todo o valor que acaba sendo ali acumulado, né, com o consumo dos frequentadores. Então imaginemos um lugar semelhante. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tanto desvario às sensações da experiência física, que se cosem àqueles amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixaram influenciar. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário, disse o assistente bondoso, o que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontraram
não encontram interesse senão nos lugares onde possam nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade, abominam-na, procedendo como coruja que foge à luz. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou: entretanto, como se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. E aqui nessa frase que ele coloca, há 1000 processos de reajuste. Então, quando ele fala 1000 processos, nós podemos ali não usar isso apenas como uma figura de linguagem, mas como uma realidade. Porque enquanto ele coloca aqui algumas delas, aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere, nós podemos aqui colocar mais outras incontáveis situações, inclusive, por exemplo, sacrifício. Vocês se lembram que eu comentei, né, de uma pessoa conhecida, que ela então, infelizmente, sofria de alcoolismo, mas é uma mulher que tinha ali um filho que tinha uma doença autoimune, e essa doença então desencadeou ali sintomas e efeitos bastante dolorosos. A criança ficou tão doente, requerendo de tal forma a atenção da mãe, que ela teve que dedicar a vida para a busca da cura do filho. E o alcoolismo acabou se tornando para ela uma questão de segundo ou terceiro plano, sendo que inicialmente era para ela, né, a causa principal, sofrimento não para ela como para a própria família. Então muitas vezes nós temos ali sofrimento e compromissos de outros espíritos que se juntam àqueles que estão doentes, né, claro, por compromissos do passado, e eles acabam, por esse sacrifício, desviando a atenção daquele que sofre dessa doença para algo mais impactante na sua existência, que é tocar exatamente nos sentimentos mais profundos. Um amor de mãe, a gente lembra, né, que quando ele acaba sendo chacoalhado de fato, ele supera qualquer outra situação, qualquer outra prioridade, né? Acaba superando. Então é o que nós vemos aqui também quando ele coloca sobre esses 1000 processos de reajuste. Para uns, sofrimento individual, para outros, um sofrimento coletivo. Nós vamos encontrar então também sacrifícios, nós vamos encontrar ali também missões que acabam surgindo, situações variadas. Então 1000 processos, de fato, são diversas situações em que cada um vai acabar encontrando ou sendo encaminhado para uma situação apropriada para a sua regeneração. Já que a gente lembra que uma receita para um nem sempre serve para outro. Já que nós temos essa diversidade toda de personalidade, a diversidade que nós temos de motivação, de valores de cada um, então cada receita ela é pessoal, é uma receita personalizada para aquele indivíduo. E outro, inclusive, coloca aqui, né, o cárcere para muitos acaba sendo também uma das medidas radicais. Vocês se lembram também, aqui nós falamos dessa parte de alcoolismo, né, mas eu comentei com vocês certa vez uma citação num livro que mostrava uma mulher que acabava vivendo, né, um desequilíbrio sexual muito grande na sua sexualidade, ela acabava se prostituindo e tudo mais, não como atividade principal, mas ela comprometia toda a sua família, ela causava muito sofrimento para ela própria, porque era um impulso que ela não conseguia conter. Após a desencarnação, ela então foi reencarnar num país do Oriente Médio, um país islâmico radical, em que as mulheres não têm absolutamente nenhum direito, como nós vemos, né, nos estudos que nós fazemos, nas observações de reportagens, documentários. Então aquele local em que a mulher mal tem o direito de expor os olhos para fora daquela roupa. E aquela foi a medida encontrada para que ela pudesse se regenerar. Porque qualquer desvio que ela tinha, ela podia ser simplesmente executada. Ou apedrejamento, ou fuzilamento, qualquer coisa. Um simples desvio na conduta que ela vivia. E provavelmente a gente pode especular que se ela se desviasse e cometesse ali alguma coisa que ela sofresse a desencarnação, reencarnaria de novo no mesmo lugar até poder se reequilibrar. Até poder desfrutar de algum tipo de liberdade. São esses os recursos que nós vamos encontrando. Chico Xavier, inclusive, num livro que nós vamos estudar, um livro que eu acho muito interessante, chamado Baú de Casos.
Assim que acabar o livro dos Espíritos, naquela sequência que eu quero desenvolver com vocês, né, de estudarmos os livros do Chico, a gente vai começar por um desses livros, né? Então, no Baú de Casos, ele comenta, né, que o abuso que o indivíduo teve numa encarnação, na encarnação seguinte se desenvolveu uma doença. Então, não são todos os casos, naturalmente, mas nós encontramos pessoas que trazem cânceres, que trazem diabetes, né, que são ali complicações metabólicas, limitações físicas, limitações financeiras. Então, tudo traz para nós uma repercussão, não apenas pela lei de causa e efeito, mas muitas vezes por orientação dos seus instrutores espirituais ou pela escolha do próprio espírito. São expiações sérias e também limitações que os espíritos pedem. Que eles dizem, me coloque nessa condição, porque do contrário eu vou me desviar de novo. Então é a melhor forma que o espírito tem. Então esse cárcere não significa necessariamente uma prisão. Prisão no sentido que nós conhecemos aqui do nosso Código Penal, mas muitas vezes uma prisão dentro do próprio corpo. Uma prisão dentro do ambiente social onde ele se encontra. Então são situações que os espíritos vão vivendo, variadas, né, de acordo com a necessidade, de acordo com as condições de cada um. Então não importa se é um homem que está vivendo agora um desequilíbrio, se é uma mulher que está vivendo um desequilíbrio, nós falamos de um espírito que se encontra nessa condição. E como a tendência é fazer com que todos nós evoluamos, muitas vezes nós passamos por essa estrada pedregosa, buraquenta, né, que traz ali muita dificuldade, até chegarmos naquela condição em que podemos pegar de novo aquela estrada suave para poder seguir ali o nosso percurso. A gente lembra também o livro Um Roqueiro no Além, trazido, né, psicografado por Raul Seixas. Ele conta também algumas situações, por exemplo, em motéis. E aí nós temos várias descrições de boates, prostíbulos, motéis, lugares onde esses espíritos frequentam. Porque seria muita ingenuidade achar que um lugar que é dedicado à vivência da sexualidade, do erotismo, tem a proteção espiritual. Então, se nós encontramos isso num restaurante barato, imaginemos que nós encontramos nesses outros ambientes, né? Então, quer dizer, temos ali, são várias e várias relatos que os espíritos trazem, que a gente já não pode mais dizer, né, que nós não sabíamos. Mostrar que os espíritos são atraídos pelo ambiente, pela intenção dos frequentadores, nós espíritas temos clareza sobre isso. Então, se nós sabemos que dentro dos nossos próprios lares nós corremos o risco de termos ali a presença de espíritos que trazem para nós desequilíbrios, sofrimento, trazem todos os tipos de turbulência, imaginemos num ambiente desse em que não há qualquer tipo de preocupação por parte dos encarnados. Então, por isso, mais uma vez, há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere e por aí vai. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem, né? Ou seja, enquanto eles estão ali, eles não vão enjoar tão cedo, não vão se entediar tão cedo daquele local, já que tem toda essa fartura. Ou seja, né, aquilo que eles buscam, eles encontram com fartura nesses locais, porque não faltam frequentadores, não faltam comportamentos que vão ali satisfazer os seus interesses. Dudu colocou, fica imaginando aquele pedófilo, né, que com crianças criam suas imagens. Né? Pois é, dentro dos computadores, o indivíduo pensa, por exemplo, que sozinho em casa, mexendo ali nas páginas do computador, não está sendo observado, não está sendo ali conduzido por ninguém, né? Então são situações assim que a gente vai encontrando pelo mundo afora, né? Desde as viciações até as condutas, né? Aquele que pensa em violência, aquele que pensa nos crimes que podem ser cometidos contra a sociedade, contra o grupo onde ele se encontra inserido, todos os comportamentos que fogem a esses padrões morais que nós aprendemos através dos estudos do Evangelho, trazem para nós uma relação problemática, conflituosa com o plano espiritual, em que nós alimentamos e somos alimentados, e as consequências naturalmente virão. Então foi colocado aqui que esses espíritos não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem.
Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Olha essa prisão regeneradora que a gente comentou agora há pouco, né? Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos, angustiosos embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Tico até colocou, né? Fiquei a pensar sobre o clube Bilderberg, né? Comparativamente. Eu não conheço esse clube, Tico Teco. Mas se for uma casa, né? Um ambiente social, como todos os outros que nós encontramos, né? Teremos ali várias e várias outras situações. O que eu tinha colocado no início, né? A gente vai então localizando, né, nos nossos conhecimentos, das informações que nós temos, ambientes que podem oferecer um lugar assim. Né? Desde um ambiente, né, muito popular. Sim, a mesma coisa, né? Esse clube Bilderberg que você colocou, tá? Entendi. Né, donos do dinheiro mundial, a mesma coisa, ganância, ambição. Qualquer lugar que nós estivermos onde há um desvio moral, nós teremos ali espíritos que se comprazem e que também alimentam esse mesmo tipo de tendência. Até mesmo um clube de guerra, um ambiente político, qualquer lugar. E teremos ali, né, as consequências depois para cada um desses espíritos, e aí, como nós vimos ali, né, como foi colocado aqui pela expressão, a prisão regeneradora para cada um deles. E continua. No entanto, comentei, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? Isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Aqui, então, o comentário de André Luiz é se o mundo físico se tornasse um paraíso, né, com espíritos ali esforçados na regeneração. Mas a mesma coisa aconteceria também no plano espiritual. Se os mesmos espíritos, também viciosos, se dedicassem à própria renovação, nós simplesmente acabaríamos com os vícios no nosso mundo. Então tudo depende do quê? Da vontade. E no próprio Livro dos Espíritos nós estudamos, né, sobre os vícios, falando ali, né, que nenhum vício é insuperável. Não há arrastamento irresistível, como eles dizem lá para nós. Mas cada espírito tem o seu tempo de despertamento. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios, que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. Ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças interiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Sem qualquer dúvida, confirmou. Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador, recursos psíquicos neste ou naquele grau de desenvolvimento são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium... Ser médium... Só um instantinho...
não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto da civilização. Então vamos aqui agora que esse trecho aqui ele tem aqui ensinamentos importantes. Voltando um pouquinho aqui então. Recursos psíquicos, disse aqui Aulus no início desse parágrafo. Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Então esses recursos psíquicos a que ele se refere, ele trata exatamente aqui dessa sensibilidade que nós temos de percepção do pensamento, de percepção do plano espiritual. Todos nós temos, nesse ou naquele grau, ou seja, com maior ou menor intensidade. Kardec coloca lá no livro dos médiuns, no capítulo que trata dos médiuns, que ele diz assim que todos somos médiuns, mas que nesse caso nós destacamos naturalmente aqueles que trazem a mediunidade ostensiva, com sinais claros da percepção do plano espiritual, e não apenas agindo no campo da influência, da intuição, da sugestão, mas percebendo claramente a presença dos espíritos. Então, nesse caso, nós encontramos aqui essa faculdade comum a todos. E estando numa relação dessa, num ambiente como aquele, a troca de pensamentos, a troca de sugestões, ela acaba sendo intensa entre todos os indivíduos. Não apenas de uma forma direta, lembramos, mas também de uma forma indireta, porque você não precisa ter um espírito sugerindo para você alguma coisa diretamente. Basta você estar num ambiente onde o pensamento coletivo acaba sendo predominante sobre a sua própria mente, você acaba sendo influenciado. E nós somos assim em todos os lugares, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. O fato, por exemplo, de você estar num ambiente espiritual, num ambiente espiritualizado, ou num ambiente religioso, onde você tem ali uma quantidade de pessoas que se concentram no mesmo objetivo. Aliás, esse é o propósito de nós termos grupos de pessoas que se juntam para a profissão de uma fé, de uma crença, fazem isso exatamente porque, em conjunto, o pensamento acaba se tornando fortalecido. Ou seja, o que nós temos ali é a força do conjunto. Aquele pensamento que diz, a união faz a força, é a mesma coisa. A união das pessoas dentro de um ambiente em que aquele pensamento coletivo predomina, faz de fato a força. Então, se positivamente nós nos fortalecemos espiritualmente, compartilhando nossas crenças, compartilhando as nossas ideias com pessoas que têm ali o mesmo propósito, num ambiente destrutivo não é diferente. A partir do momento em que você frequenta um lugar onde pessoas ali têm aquele mesmo propósito, nós falamos aqui daquele restaurante barato que André Luiz descreveu, mas popularmente nós podemos dizer nas baladas que se frequentam hoje, onde nós temos jovens, nós temos ali pessoas maduras que frequentam aquele objetivo de envolverem sensualmente, compartilharem seus interesses dos prazeres, das sensações e tudo mais. No momento em que você entra naquele local e aquelas vibrações te envolvem, essa sensibilidade que nós temos nos torna muito mais vulneráveis a recebermos esses estímulos. Bom dia, Vivi, bom dia, Andréia. Por isso, então, mais uma vez, como foi colocado para nós aqui nessa última passagem, só um instantinho aqui, diz aqui para nós nesse trecho, muitas vezes, ou melhor aqui em cima, ser médium
não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, nesse caso nós falamos da mediunidade ostensiva, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação em vez de cooperarem na extensão do bem. Nesse caso nós encontramos aqui também, como nós já falamos dos tipos de mediunidade, que ela pode ser uma mediunidade provatória, em que o indivíduo ali tem a mediunidade, né, como um teste de caráter, tanto para a promoção do bem, como também para a manutenção ali dos seus valores, já que essa relação com o plano espiritual ela é mais aberta e, portanto, são as suas condutas que vão fazer com que ele se conecte com essa ou aquela faixa vibratória. Nós temos a mediunidade expiatória, que é aquela em que o indivíduo muitas vezes sofre por causa da mediunidade, como uma forma também de autotransformação. E nós temos a mediunidade missionária, aquele que se dedica àquele trabalho, não apenas, né, não necessariamente uma missão de ordem mundial, mas muitas vezes uma missão pequena que ele vai desenvolver junto àquele grupo. Pequena no sentido da visão geral, mas para ele é uma missão muito grande. E nós encontramos então esses três níveis que muitas vezes se misturam. O indivíduo então assume, como nós vimos lá no livro Os Mensageiros, André Luiz relata para nós sobre as dificuldades, né, e falências de muitos espíritos que, ao reencarnarem, assumem esse compromisso com a mediunidade e acabam depois fracassando, gerando para si próprios grandes sofrimentos, né? Não bastasse as nossas próprias fraquezas, né, ainda temos essas dificuldades do ambiente onde nós frequentamos. Porque por si só o indivíduo já traz essas dificuldades, por isso para ele a mediunidade acaba sendo um compromisso que ele assume no plano espiritual, uma forma de se trabalhar interiormente, uma forma de se ocupar, de se dedicar a um bem maior que os seus próprios interesses egoístas. E ele acaba então sofrendo também essa porta aberta com o plano espiritual. E para finalizarmos aqui ele coloca, né, por isso não basta a mediunidade para a concretização dos serviços. Precisamos da doutrina do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica. Nós falamos sobre isso no capítulo 13, ou capítulo 12, se eu não me engano, capítulo 13, eu acho, que falava sobre pensamento e mediunidade. Ou seja, não basta a mediunidade, é necessário que o pensamento seja bem conduzido, seja bem dirigido para estabelecer ali uma conexão com determinadas faixas vibratórias do plano espiritual. Porque do contrário, vai ser simplesmente ali mais um sentido que o indivíduo tem, além dos 5 sentidos naturais, né, que é visão, audição, olfato, tato e paladar. Ele tem também ali a percepção do plano espiritual. E ele vai usar do modo como lhe convém, muitas vezes de um modo bastante destrutivo, sofrendo, como foi colocado para nós aqui, o domínio e a subjugação por entidades sombrias ou delinquentes. Precisamos mesmo do cristianismo puro, né? E a gente precisa principalmente, né, entender exatamente o que é esse cristianismo puro. Porque a pureza do cristianismo ele vem sendo desvirtuado durante esses últimos séculos, tornando ali uma relação muito mais, fazendo com que seja uma doutrina muito mais humana do que uma doutrina espiritual. Então nós vamos infelizmente manipulando, transformando aqui de acordo com as nossas conveniências, e a própria história mostra tudo isso, né? A quantidade de dogmas que nós criamos, a quantidade as instituições, a forma como elas foram criadas, os interesses a que servem, a hierarquia e o poder que exerce, tudo isso baseado nesse cristianismo puro. Ou seja, né, felizes daqueles que beberam da fonte, né? Porque nós aqui estamos bebendo aquela água batizada, engarrafada, né, que é vendida em qualquer lugar, porque a água da fonte, infelizmente, nós não conseguimos encontrar mais. Pois é uma manipulação, né? Porque a gente lembra que as questões espirituais elas sempre exerceram muito poder sobre as pessoas, que é uma tendência natural nós buscarmos o mundo espiritual. É natural que nós busquemos a conexão com Deus, como os espíritos disseram para nós. Só que para que nós nos conectemos com Deus, nós precisamos de um caminho. E essas instituições abriram esses caminhos. Só que abriram esses caminhos à moda da casa, né? Cada uma criando ali o seu próprio jeito
de oferecer essa possibilidade de comunicação. Então, o que a doutrina espírita traz para nós é essa independência, que muitas vezes, infelizmente, até mesmo dentro da própria doutrina, como qualquer outro lugar onde existem ali homens, e também ali homens que não percebem ainda a importância do plano espiritual, criam também ali uma outra forma, a moda da casa, de tentar oferecer esse caminho. Mas o principal objetivo da doutrina é nos dar a independência, a compreensão da nossa imortalidade, a força do pensamento, a forma como nós nos conectamos com o mundo espiritual, nos conectamos com Deus. Mas infelizmente nem todos nós ainda temos essa capacidade de agirmos dessa forma autônoma. Pelo fato de nós trazermos ainda, né, todos aqueles atavismos do passado, que são aquele comportamento, né, tão enraizado em nós, né, de estarmos ali presentes diante de um representante religioso, de estarmos vinculados a uma instituição, de termos os nossos rótulos, de termos ali os sacramentos para poder oficializar essa nossa relação, que quando nós chegamos na doutrina espírita nós ainda temos dificuldade de vivenciarmos essa independência. É muito difícil para nós, né? Por isso que me lembro quando foi colocado, né, qual é a religião mais difícil que se tem de seguir, e a resposta é simplesmente o espiritismo. E por que é mais difícil? Porque é você que toma as decisões. E nós não temos ainda essa capacidade de termos essa maturidade, essa independência para fazermos as escolhas. Então nós naturalmente buscamos alguém que nos diga como fazer as coisas. Só que nós não vamos encontrar. Bom dia, professor. Vamos em frente. Nisso, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Então nós estamos ali naquele restaurante barato, né, que André Luiz aqui agora nesse capítulo, junto com Aulus e Hilário, eles então observaram, né, uma certa discussão na rua, que era alguém embriagado sendo colocado para fora de um restaurante barato, e essa pessoa foi levada pela polícia, e aí então eles foram observando ali, né, a possibilidade, foram convidados por Aulo para entrarem nesse restaurante para observar o comportamento das pessoas que bebiam, fumavam e os espíritos que estavam próximos, né? Então esse é o lugar que nós estamos frequentando agora. Então aqui Aulus viu aquela famosa portinha escondida no cantinho do bar, né? Vamos ver o que tem depois. Seguimo-lo ombro a ombro. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhe a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. Ou seja, né, era o espírito que conduzia a mente daquele escritor. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Neste instante, anunciou Aulus atencioso. Nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sobre nossa vista. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Imprimindo à voz significativa expressão, ajuntou: encontramos sempre o que procuramos ser. Então, antes de continuarmos, pensarmos então, né, quantos são aqueles que influenciam a nossa sociedade, hoje mais do que nunca, né? Porque se durante muito tempo nós tivemos escritores, roteiristas, compositores, jornalistas, né, publicitários, enfim, todo aquele que se comunica,
que utiliza a comunicação para, de certa forma, influenciar a sociedade, hoje as coisas se tornaram mais fáceis ainda, né? Hoje nós temos a tal da profissão influenciador digital, em que se antes bastava ter uma profissão, hoje basta você ter ali um simples dispositivo eletrônico conectado à internet. Você cria a sua conta no YouTube e através do seu celular você fala o que você bem quiser. Aliás, a gente teve, né, inclusive, uma reportagem que saiu esse fim de semana falando sobre todos os equívocos relacionados à vacinação. Uma campanha, né, de desinformação dificultando, né, o trabalho do Ministério da Saúde para fazer com que as pessoas se vacinem e compreendam a gravidade da doença. E mostraram então um suposto terapeuta natural que cria os seus próprios vídeos falando, né, que tudo isso de vacinação é uma campanha de uma nova ordem mundial para poder subjugar a sociedade e que tudo pode ser curado, né, por recursos que ele inventa. Então hoje fica muito mais fácil, né, as pessoas se influenciarem mutuamente, e dependendo, né, como foi colocado aqui em cima, né, encontramos sempre o que procuramos ser. Então basta que alguém tenha intenção, possibilidade e capacidade de exercer algum tipo de influência sobre alguém, que terá ali a companhia devida. E quanto maior a importância da sua influência, maior também será ali a companhia, a presença dos amigos que eles, ou, né, das relações que ele vai ter com o mundo espiritual. E continua. Fim da breve pausa que nos compelia à reflexão, Hilário recomendou: todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Não, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Então nós já estudamos, inclusive já falamos sobre isso, lá nos nossos estudos aos domingos, na Sala Espiritismo Net Brasil, lá na apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Que quando nós falamos em mediunidade, nós não falamos necessariamente em médiuns espíritas. Nós falamos simplesmente de uma sensibilidade natural a qualquer indivíduo, que nesse caso, desenvolvida, né, com maior potencialidade, fazendo com que ele perceba o mundo espiritual com mais clareza. E nessa percepção, ele pode utilizar ali a sua faculdade da forma que lhe convir, ou que lhe convier. Há quem diga, por exemplo, essa não é uma afirmação que eu possa dizer claramente, mas diziam, né, que Hitler era um grande médium, pelas práticas que ele tinha, as práticas ocultas, pela relação que ele tinha com o plano espiritual e tudo mais, mas de qualquer forma, independente da ostensividade ou não da sua sensibilidade, certamente ali, como nós vimos aqui, por uma simples influência, ou por uma simples tendência, nós já somos influenciáveis. Somos influenciados, né? Imagina então de uma intenção daquela proporção. Continuando. O jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações, e de certo se perturbará sobremaneira. Espera um pouquinho só, deixa eu ver se eu não pulei nada. Não, peraí que eu pulei uma página aqui. Deixa eu ver aqui que eu saltei de um assunto para outro. Espera lá. Vimos aqui. Tá, vi aqui agora, achei. É que eu pulei uma página aqui e acabei saltando. Então foi colocado, né, que se ele é um médium espírita, né, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, um instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa, envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio, a cuja margem aparece a influência de certa jovem,
aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigos de operoso lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia com que a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou, no caso de hoje, se encarrega o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Então, o que nós temos aqui, né? É um caso, né, desses jornais policiais, em que vai ser feito um comentário a respeito de um homicídio envolvendo uma jovem. Esse jornalista, então, colaborando com ali o editor, o cronista, vai então fornecer a ele informações, mas nós temos ali então um espírito vinculado a essa jovem que quer prejudicá-la. E através desse rapaz vai então ali potencializar a descrição que ele vai trazer para nós a respeito do caso, agravando ainda mais a sua condição. Mas como? Indagou Hilário, espantadiço. O jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações, e de certo se perturbará sobremaneira de vez que se lhe define a colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela, e com isso amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Então, aqui fala sobre a imprensa, sobre as tendências da imprensa e também sobre as relações com o mundo espiritual. E nesse caso a imprensa, né, nós podemos claramente, né, obviamente, né, falar especificamente dos profissionais. Então, da mesma forma que nós encontramos filmes, imaginemos, por exemplo, um roteirista de um filme pornográfico. Imaginemos um roteirista que traz para nós ali uma novela, que traz para nós ali um livro, qualquer tipo de produção artística, um roteiro de teatro, que traz para nós um roteiro depreciativo que vai nos influenciar negativamente, alimentando ali a nossa tendência violenta, a nossa tendência sensualista viciosa, revestindo ali, né, através de imagens, de cenas, de atores, valores inferiores que vão ali alimentar nossa mente também já bastante viciosa. Então essa é a relação que nós temos. Muitas vezes, para atingir uma grande massa, se encontra ali um determinado canal à disposição desses espíritos. Claro que o próprio indivíduo também tem ali o seu livre-arbítrio, a sua própria tendência. Então nós temos ali, né, a própria música, por exemplo, um compositor que cria ali uma melodia, que cria ali uma letra, que hoje nós encontramos pessoas cantando pelas ruas, ouvindo tudo mais, se influenciando por ela. Quantas vezes nós encontramos situações assim? E aí então não é uma questão apenas da inteligência de alguém ou da tendência de alguém, mas nós temos ali um mundo espiritual plenamente conectado a essas pessoas, a essas ideias, na verdade, fazendo com que tudo isso aconteça. Quantas guerras acontecem no mundo afora? Porque espíritos então influenciam essas inteligências que tomam essas decisões. E continua. E conseguirá? Insistiu meu colega assombrado. Quem sabe? E algo triste o orientador acrescentou. Naturalmente a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. E se não puder combater com a força precisa? Será mais justo dizer, se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva,
demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que se encontra ligada em princípio. Então, nesse caso, nós temos, né, essa jovem vivendo aquela situação problemática, supondo aqui, né, o Aulus coloca para nós que pode ter ali, né, um gênero de provações que ela escolheu. Nós estamos falando sobre isso lá em Fatalidade, no Livro dos Espíritos. Se o indivíduo que vive situações de perseguições, situações problemáticas, muitas vezes faz parte da prova que ele escolheu. O ambiente, a circunstância, vai forçá-lo a tomar decisões de grande superação. Mas e se ele falhar? Porque foi colocado para nós, né? E se ele não conseguir? A ideia não é se não conseguir, se não puder, mas e se não quiser? E aí foi lembrado daquela frase que nós conhecemos, né? Uma cruz, né? Deus não coloca uma cruz mais pesada que um ombro possa carregar. Então, nesse caso, ela vai ali sofrer, né, todas essas dificuldades e experiências, né? Então, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que se encontra ligada em princípio. Tudo isso por quê? A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus a serenou-nos o ânimo, elucidando. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos a um ao outro, desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, antes da reencarnação com que a mesma, presentemente, vem sendo beneficiada. Então ele coloca, né? A reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Então toda a reencarnação é um benefício. Embora nós estejamos aqui muitas vezes nos queixando, né, das situações, dizendo, né, porque eu não escolhi isso, porque essa situação não fui eu que pedi, na verdade todos nós tomamos essa decisão. Porque de fato, como nós comentamos também, é um privilégio. Lembrando, né, que nós temos ali falei sobre isso, né, no nosso estudo anterior, lá do livro Céu Azul, nessa última sexta-feira, em que havia ali a programação de uma das personagens do nosso livro, né, que ela viria aqui para nós, para essa reencarnação, para poder vivenciar experiências de resgate. E aí nós comentamos bastante sobre a importância da reencarnação, a complexidade de um planejamento reencarnatório, envolvendo situações, envolvendo pessoas, envolvendo prazos, envolvendo objetivos, né? Então tudo isso vem ligado a essa lei que nos traz de volta aqui ao mundo físico. E enquanto nós aqui estamos lamentando o fato de vivermos as situações, no plano espiritual os espíritos estão implorando pela oportunidade de virem para cá. Porque somente através da reencarnação nós conseguimos diluir esses laços ou dissolver esses laços negativos com o passado. Enquanto nós reclamamos, outros imploram. Por isso ele coloca para nós, né? Ela está sendo beneficiada com a reencarnação. Reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Então, já fala sobre a relação dos dois, né? O Tico até colocou, né? Mas a gente sempre acha que põe, né? Que põe, agora eu perdi o time, o Tico Teco. Aqui que eu tinha comentado. Mas o Hermes colocou, reencarnação é a oportunidade de nos reconciliar. Ah, sim, né? A gente acha que, pois é. A cruz é sempre mais pesada. Não só pesada, né? Como ela é espinhosa ainda por cima, né? A gente acha que ela é sempre mais difícil. Mas é só depois, quando a gente olha o nosso planejamento, que a gente vai entender as coisas. O Hermes colocou então, a reencarnação é a oportunidade de nos reconciliarmos e evoluir. Como muitos desconhecem esse fenômeno, deixam passar, né, infelizmente. E até mesmo nós, né, Hermes, que temos essa compreensão, a gente dá ainda uns vacilos, né, dá uma escorregada aí para ir perdendo ali oportunidades importantes de tomarmos decisões. A Chaconete colocou, a reencarnação é o remédio para o espírito, né, às vezes amargos, assim, né, o remédio é amargo de acordo com o tratamento que precisa ser feito, né? Por isso que eu falo para vocês. Muitas vezes, né, somente um chazinho de limão já é o suficiente para resolver um problema. Para outros, há necessidade de uma cirurgia grave, de uma grande amputação.
Então cada um ali de acordo com a necessidade que tem. E o remédio virá exatamente à altura. Né? O indivíduo não vai fazer uma cirurgia porque pegou um resfriado. Né? Se ele só pegou um resfriado, então é tranquilo. Né? Estamos sempre atrasados para resolver, para compreender. Né? Pois é, com o tempo a gente vai. Né? A doutrina é muito jovem ainda, né? O Tic Tac colocou. A doutrina é muito jovem ainda, né? Então esses esclarecimentos chegam para nós como novidade, porque nós entendemos o conceito, mas não assimilamos a sua essência. Existe uma diferença. Entender o conceito é entender a existência, entender sobre o planejamento reencarnatório, entender que o espírito faz um balanço depois que ele volta ao mundo espiritual para poder se elevar e tudo mais. Tudo isso nós sabemos. Mas, infelizmente, a essência, que é viver de fato a reencarnação com essa compreensão do reajuste, do resgate, do controle que nós precisamos ter das nossas tendências e tudo mais, isso infelizmente nem todos conseguimos ainda. Tanto que a gente consegue algumas vezes colocar em prática, outras vezes a gente dá uma esquecida, uma escorregada. Né? Então, teoricamente já é o primeiro passo. Quando nós tivermos ali umas 2 ou 3 encarnações compreendendo o verdadeiro sentido de uma reencarnação, aí sim a gente vai viver de acordo com o compromisso que nos assumimos. Pois é, exatamente, não tem resultado ainda. Então vamos lá. Continuando. Vamos lá. Falou aqui então sobre a influência do espírito e a relação que eles têm com o passado. Né? Aulus fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou: entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Detenhamo-nos na mediunidade. Aqui é importante, né, pessoal? Vamos lá. Aqui é importante, né, os comentários, né, que eles queriam desenvolver era para conhecer um pouco mais sobre essa situação, sobre esse caso desse espírito com essa jovem. E aí Aulus então chamou a atenção para não desviar o assunto, porque o tema ali era a influência dos espíritos, né, no campo da mediunidade, e não para poder conhecer o histórico de cada um. Então, seguindo aqui em frente. Buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo, ponderei: o quadro sob nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Ah, sim, concordou o orientador. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe a associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Aqui, Hermes, nós entramos agora na mesma situação da reencarnação. Nós entendemos a teoria, né, do pensamento, das correntes mentais, das influências, do compartilhamento, mas nós não vivemos ainda a essência. Tanto é assim que nós somos influenciados o tempo todo, e não necessariamente por espíritos nobres. Porque nós podemos ter pensamentos nobres, mas esses pensamentos não são constantes. Geralmente a nossa nobreza acontece quando nós estamos envolvidos numa situação que acaba nos chamando a atenção, num estudo, num trabalho que nos eleva espiritualmente, no ambiente filosófico, espiritual, religioso, onde nós estejamos. Então, na verdade, quando nós estamos nessa situação, o nosso pensamento muda. Nós não vemos, por exemplo, ninguém falar um palavrão, geralmente, né, num centro espírita, dentro de uma igreja,
durante um estudo que é feito desse teor, mas quando nós voltamos para a nossa vida comum, tudo volta ao normal. Então, na verdade, nós temos uma tendência muito mais a vivermos humanamente ou mundanamente no nosso cotidiano, e eventualmente a gente acaba depois elevando um pouco mais o nosso pensamento, né? Pois é, basta ter um Corinthians e Flamengo que a coisa muda rapidinho, né? Mesmo que a gente não fale, aquele pensamento nobre vai sendo sempre contaminado. E como eu sempre falo para vocês, né, nessa época, estamos vivendo novamente, né, aquela polarização na nossa sociedade de ideologias políticas, sociais e tudo mais. Então nós lemos os jornais, assistimos aos programas na televisão e os nossos pensamentos começam a se desequilibrar facilmente. Então, quer dizer, o fulano foi solto porque está dizendo tal coisa, porque o outro rebate, aquela coisa toda, então aquela nossa nobreza rapidamente acaba. Então nós temos bons momentos, mas os bons momentos para nós não são uma constante ainda. Né? Então, na verdade, assim como a compreensão da reencarnação, a compreensão sobre o mecanismo do pensamento, para nós também não é uma constante ainda. Então, mais uma vez, né, como a natureza não dá saltos, então nós estamos aí nessa fase de aprendizado. Daqui 2 ou 3 encarnações, a gente talvez vivendo, né, intensamente essa filosofia, a gente vai conseguir então ter um pouco mais de disciplina. E em outras áreas também, né, nós falamos ali da reencarnação, do pensamento, da influência espiritual, então teremos ali várias vezes, né, várias outras áreas também de melhor compreensão. Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retornamos à via pública. Então ali saíram do ambiente, né? Então vamos virar a página agora, porque agora eles já saíram daquele local, ficou então a lição para nós, né? Mas já dá para a gente, esses poucos exemplos que ele trouxe para nós, que André Luiz trouxe para nós, já deu para a gente estender a nossa imaginação, né, que é bastante fértil nesse sentido, para as várias situações que acontecem no nosso mundo. E diz aqui para nós: mal começáramos a avançar, quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos a lhe emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade de roupa lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Oh, inquiriu Hilário curioso, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Aulo sorriu e esclareceu: nem tudo é energia viciada no caminho comum. Caminho comum, hein? Quando nós falamos sobre essas teorias, né, da reencarnação, das influências do pensamento, o caminho comum para nós, infelizmente, ainda é um pouco de desequilíbrio. Mas nem tudo no caminho comum é dessa forma, né? Nós encontramos ali aqueles que conseguem manter esse padrão. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Mas é espírita? Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso que, por seus hábitos de ajudar o próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Aqui também já é uma outra situação importante, que não são títulos religiosos, nem títulos acadêmicos, nem posição social que vai fazer com que alguém tenha algum tipo de benefício nas relações com o mundo espiritual.
Então, antes de tudo, ele tem que ser um bom espírito exercendo aquela atividade, e não um indivíduo que exerce aquela atividade para se tornar um bom espírito. Então, assim, são seus princípios pessoais, independente da sua expressão religiosa, independente da profissão que ele exerça. Porque da mesma forma que nós encontramos também, como nós já vimos, André Luiz relatou isso no livro Libertação, naquele culto, numa igreja onde ele encontrou ali um sacerdote que estava completamente desconectado com o plano espiritual, porque estava de corpo presente, mas vivenciando ali apenas um compromisso material, uma rotina do seu trabalho. E da mesma forma nós encontramos também uma pessoa comum, numa tarefa doméstica, irradiando então essas luzes e tendo essa relação saudável com o plano espiritual. Então não é a posição, qualquer posição que nós encontrarmos aqui na nossa sociedade é apenas uma atividade que nós realizamos. Então, na verdade, como eu sempre falo para vocês, não é aquilo que nós fazemos, é a forma como nós fazemos que faz a diferença. E essa forma vai fazer exatamente, vai mostrar então ali claramente a elevação espiritual do indivíduo. É uma atividade automática como outra qualquer. Né, nós encontramos ali aqueles que simplesmente têm as suas ocupações. Ele faz aquilo que ele gosta, ele é sustentado por aquela atividade e assim ele vai seguindo. Nós encontramos um sacerdote, um professor, um médico, um advogado, um policial, um juiz, um engenheiro, um vendedor, seja qual for a profissão dele. Ele pode até estar numa profissão humanitária sem necessariamente ele estar humanizado. Vocês se lembram, né, que eu já falei sobre isso também? Quantas vezes nós encontramos dentro de uma casa espírita, por exemplo, alguém que coordena um trabalho social que é uma pessoa absolutamente tirana? Porque usa aquela posição para exercer o seu poder ali, porque é uma posição importante, mas é um espírito ali em regeneração e transformação. Então é o trabalho que ele realiza, é a forma como ele desempenha, na verdade é a forma como ele desempenha esse trabalho que nós encontramos então ali a verdadeira elevação. Então, como foi colocado aqui, para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro, algo desapontado. Lembrando que nós estamos aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, portanto, todas as observações tratam dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual, de uma forma ostensiva ou de uma forma sutil. Então, dentro de um bar que nós vimos aqui agora, de um restaurante barato, dentro de uma casa espírita, no plano espiritual, exercendo qualquer tipo de atividade, o que nós vemos aqui então é exatamente essa capacidade que nós temos de sermos influenciados pelo mundo espiritual e captarmos, por essa sensibilidade, as ideias que nos chegam, que nos envolvem. Podemos qualificá-lo como médium? Como não? Respondeu Aulus convicto. É médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Olha só então, não é alguém que vivencia a mediunidade, mas que tem ali a conexão com o mundo espiritual, absorvendo as ideias, sendo induzido a determinadas condutas para auxiliar aquele que sofre na profissão que ele exerce. Assim como nós temos ali, por exemplo, professores que são altamente intuídos pelo plano espiritual superior na didática dos seus ensinamentos pelo fato de ter um bom coração, como foi colocado ali para nós, né? Possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Da mesma forma que nós temos ali médicos em centros cirúrgicos, que muitas vezes ali fazem o trabalho também de uma forma automática, embora competente, nós temos aqueles outros que estão ali diretamente envolvidos pelo plano espiritual, dando o auxílio de que ele precisa. Claro que mesmo que o indivíduo não acredite, mesmo que o indivíduo não tenha ali nenhum tipo de crença relacionada com essa influência, não significa que ele não seja beneficiado. Basta que ele tenha esse bom coração. Ou mesmo que não tenha um bom coração, mas é um bom profissional, que faz ali pela remuneração, pela posição que ele ocupa, ele faz o seu trabalho, porque afinal de contas, né, é uma vida que se encontra ali sendo tratada por aquele indivíduo. Então certamente ele seria muito mais acessível se estivesse ali vibrando num plano superior.
Mas como ele se encontra ali no seu padrão terreno, nem por isso ele deixa de ser então intuído pelos espíritos, que se não vão ajudá-lo diretamente, vão ajudar aqueles que estão ali sendo tratados por eles. Então os espíritos fazem aquilo que eles podem, né? É a mesma coisa, nós temos ali um médium passista. E ele então, ali, durante o trabalho de passe, ele ainda tem ali as suas dificuldades, tem ali os seus desequilíbrios, e eles não ajudam os espíritos da forma como poderiam ajudar. Isso não significa que os espíritos não se esforcem, senão para poder ajudar diretamente ali o espírito, para pelo menos neutralizar ali as suas vibrações. Afinal de contas, o trabalho que aquele médium exerce, aquele médium passista, é um trabalho de regeneração para ele próprio. Com o passar do tempo, ele sai daquele estado mecânico e começa de fato a trabalhar em comunhão com o plano espiritual. Isso é extremamente importante para nós. Dudu colocou em um livro escrito e psicografado há tempos que não muda, né? Psicografado há tempos que não muda nada em situação atual, né? É aquela história, né, Dudu? Com o tempo a gente vai então relendo. São essas releituras que nós vamos fazendo que vão nos ajudando a ter melhor entendimento. Então aqui tudo que poderia ser ensinado, para que a gente fizesse pelo menos as transformações básicas, tudo isso já foi escrito. Em variadas línguas, em variadas imagens, de variadas formas e tudo mais, né? Até mesmo dentro da doutrina a gente pode ver isso, né? Porque o que nós temos de livros escritos dentro da doutrina, né? Adibel Massi, não conheço. Mas está ali, está a indicação. Então, nós temos livros e mais livros do plano espiritual, psicografados dentro da doutrina, que falam ali a mesma coisa de várias formas diferentes. Nós lemos, decoramos, nos emocionamos, citamos e tudo mais, mas vai chegar o dia em que nós teremos ali os nossos próprios valores. O Tico Tec colocou, sim, aquele médico, né, esses médicos, né, que acabam infelizmente, né, caindo nessas situações. Então nós vemos de todas as ordens também, né, até mesmo religiosos, médicos, professores, indivíduos que são, né, que exercem ali suas atividades, né, mas infelizmente não se elevam, não aproveitam essa oportunidade para se transformarem. O Tico até colocou, né, fora os psicopatas que estão infiltrados, né, assim, né, não devem nem ser considerados médicos, mas são espíritos que têm ali, né, tiveram na sua programação reencarnatória uma oportunidade de servir, mas acabaram infelizmente cedendo a essas fraquezas, a esses desequilíbrios e se comprometeram muito mais do que precisavam, né, ou do que já estavam comprometidos, né. E continuando, vamos lá para a gente poder acelerar aqui para finalizar esse capítulo. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Está acabando já, finalzinho. Últimos parágrafos. Diz assim para nós. Então aqui, né, que ele é médium, nesse caso, mas embora não seja ostensivo, tampouco espírita, mas recebe ali a influência dos espíritos para ajudar nesse projeto, no trabalho que ele faz, né? E com significativa inflexão de voz acrescentou: como vemos, as influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Recordemos a eletricidade que, pouco a pouco, vai transformando a face do mundo. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica, com irremediável desperdício. O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação, e rumamos, desse modo, para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera
encontrariam o necessário prosseguimento, né? Então, seria ali o grupamento, né, que falando sobre o caso de Libório, né, com a esposa encarnada naquele processo de obsessão. O Flávio colocou, né, ia colocar uma coisa que eu ouvi quando criança, mas não passou nas 3 peneiras, né, então deixa para lá. Tá certo, né, Flávio? Né? Mas a gente lembra sempre, né, que conforme os instrutores espirituais dizem para nós, muitas vezes aquilo que nós dizemos pode não passar nas 3 peneiras, principalmente aquela que é mais nobre, que é a da caridade. Mas dependendo do objetivo que nós trazemos, o comentário, ele vai então favorecer o nosso aprendizado, porque nós conhecemos, né, nós conheceremos e teremos a oportunidade de refletir sobre situações danosas que acontecem no nosso mundo, conhecendo os exemplos. Então, quantas vezes André Luiz vê isso, né? Fazemos o comentário não apenas para poder fazer uma crítica, mas para o aprendizado propriamente dito, né? Então, tudo aquilo que puder enriquecer o nosso trabalho será bem-vindo, né? Será viável, né? Desde que nós saibamos tratar disso como algo instrutivo para nós e não simplesmente como um comentário negativo, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, né? Então é isso aí, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo. Encerramos aqui esse capítulo número 15, Forças Viciadas, né? E como o próprio título disse para nós, a gente viu, né, a força do pensamento, a força da sensibilidade mediúnica, só que de uma forma viciada, de uma forma negativa. Mas podemos também, quando nós falamos sobre as sombras, nós também podemos falar sobre a luz, em sentido oposto, né? Então, simplesmente fazendo ali por comparação, a gente consegue perceber, né? Porque, do contrário, se nós nos focarmos apenas nas desgraças do mundo, nós viveremos ali um terrorismo espiritual, achando que nada presta, nada dá certo, nada vai mudar e tudo mais. Só que quando a gente aprende sobre essas situações negativas, nós também podemos fazer o contrário. Ao encontrarmos pessoas que cometem erros na conduta aqui no mundo e no sofrimento que causam, nós podemos também encontrar pessoas que acertam. Infelizmente, para que a gente possa conhecer a luz, a gente tem que viver a sombra. Para que a gente possa perceber o calor, a gente tem que sentir frio. Mas não necessariamente, né? A nossa inteligência é capaz de fazer uma análise ampla sobre cada situação. Então, como diz o ditado, né, para bom entendedor, um pingo é uma declaração de amor, né? Para nós é assim, né? Para bons entendedores que somos, uma citação que nós colocamos, nós podemos ampliar para ver todos os ângulos da questão. Olhar todos os lados, aqueles que são destrutivos, aqueles que são construtivos, aqueles que não provocam ainda nenhum efeito, as condições de cada um. Esse é o privilégio que nós temos, não apenas de sermos praticantes da doutrina, mas de sermos estudantes da doutrina. E ao estudarmos, nós temos essa visão ampliada, de vermos tudo, não apenas um único ponto, né? A irmã me colocou, né, podemos nos modificar através da teoria do espelho, né? É aquela frase que eu sempre trago para vocês, né? Inclusive semana passada eu disse, né? Os ingênuos só aprendem com os próprios erros, os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros, e os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Então, temos aí a oportunidade de escolher qual é a nossa condição. Né? Não se sabe o que é a fome, quem nunca passou fome. Muitas vezes a gente precisa da fome, né? A fome, a dor, o frio, para poder valorizar aquilo que nós temos. Em todos os sentidos também. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Concluímos aqui o capítulo número 15, Forças Viciantes, Forças Viciadas. E amanhã nós vamos estudar então o capítulo